Essa boneca que eu tô costurando é a boneca Estrela. É uma boneca feita de uma forma muito intuitiva e de uma forma muito simples. A aparência dela é assim também, bem simplificada. E a função da boneca Estrela é ser a primeira boneca na vida de uma criança. Essa é aquela boneca que é para deixar no berço. Porque enquanto o bebê vai desenvolvendo e aprendendo a pegar e começar a se interessar pela boneca, a boneca ela tem a função de ajudar a criança no desenvolvimento. O fato dela ser gordinha facilita muito a criança pegar a boneca. O fato dela não ter nenhum rostinho, ela não tem nenhuma boquinha, olhinho, nada. Ela faz com que a criança possa se desenvolver emocionalmente. A boneca Estrela é um instrumento de regulação emocional. Nessa oficina eu vou te ensinar o passo a passo. Em geral, essa boneca ela é maior. A gente faz ela num tecido, o dobro do tamanho, mais ou menos 60 centímetros no tecido que você vai usar. Mas como aqui é um ateliê de boneca, eu trouxe uma proposta de fazer uma boneca menorzinha para a minha boneca. Então, vamos lá para a mesa fazer esse passo a passo comigo? A boneca Estrela é feita com materiais naturais. E aqui eu escolhi uma malha de algodão. Essa aqui é uma malha cardada. E eu escolhi uma cor neutra para que ela continue na função de apoiar o devir da criança. Aqui eu tenho uma malha cardada num corte de 30 centímetros por 30 centímetros. Além da malha, a gente vai usar também 2 meadas de lã penteada. Essa meada ela tem 15 gramas cada uma. E a gente vai usar uma porção de lã para enchimento. Então, vou explicar por partes como que a gente vai fazer. E o que a gente vai fazer aqui é fazer a bainha. Para fazer a bainha, você vai dobrar uma vez, 2 vezes para ficar um acabamento bem bonitinho. E a gente vai fazer toda a bainha à mão com ponto alinhavo. Para fazer a bainha, eu vou usar a linha de poliamida. Quando você for tirar, você tira assim, ó, a medida do seu braço, uma vez, aí você dobra 2 vezes a medida do braço. Faz o nozinho. E vamos fazer essa bainha. Como eu tô trabalhando aqui com um tecido que é bem molinho, eu vou contar com a ajuda de alfinetes. Então, vou dobrar, coloco o alfinetinho, isso facilita muito a vida e a gente ganha agilidade, sabe? Do que ficar dobrando e às vezes escorrega, a bainha pode ficar torta, então é bom usar os alfinetes para auxiliar e fazer um trabalho mais certeiro de uma vez só. Já eu vou fazer aqui também, ó, aí dobra uma vez, dobra 2 vezes. Ajeita aqui o cantinho. E alfinete.
Quando tiver um excesso de tecido que fique grosseiro, você vem e corta assim, ó, a pontinha. Um pedacinho bem pequenininho que se corta. Eu vou colocar o alfinetinho aqui também. Aí, o acabamento dos cantinhos fica muito mais bonito, mais suave quando a gente faz assim. Então, ó, todo marcada a bainha. Agora, eu venho com a minha agulha com a linha. Entro por trás aqui, olha, deixa eu cortar esse excesso de tecido aqui também, ó, é só uma pontinha. Viro tudo aqui pra dentro, e aí, ó, o acabamento fica muito mais suavizado, tá vendo? Então, coloco agora a agulha aqui por trás, eu pego um pouquinho do tecido e coloco a linha. Esconde esse nozinho lá atrás da bainha e pronto. E agora é só vir fazendo o ponto alinhavo. Nessas partes aonde tem a bainha, vai ficar, nos cantinhos, né? Vai ficar um pouquinho mais difícil passar a agulha, mas nos demais pontos é bem fácil, porque a malha é bem molinha. Ó, deixa eu esconder bem direitinho. Na câmera, como o tecido é clarinho e a linha é branca, não dá pra ver, mas aqui eu tô vendo que tá um nozinho aparente, tá uma linha aparente, então, quando você for fazer, você vai ver também, e aí você deixa bem dobradinho, pra ficar um cantinho bonito. Agora que eu fiz o primeiro cantinho, eu já posso seguir fazendo um alinhavo assim, ó. Tenta fazer todos os pontos com aproximadamente o mesmo tamanho. Não precisa ser assim, milimetricamente o mesmo tamanho, mas que eles tenham uma harmonia entre si, sabe? Não faz um grandão, outro pequeno. Tenta manter a mesma distância. Eu gosto de fazer assim, que vai bem rapidinho. Empurra a agulha e puxa. E puxa. Vou tirando os alfinetes conforme eu vou costurando. Eu vou fazer isso em todo o entorno e aí a gente volta quando estiver concluindo essa parte aqui pra gente fazer o fechamento da bainha. Já fiz a bainha em todo esse entorno e falta só essa parte pra fechar. Toda vez que a gente encontrar um cantinho, a gente dobra, ó, e fica sobrando um pouco de tecido. Então, vem, faz aquele cortezinho de bico. Todos os cantinhos você faz isso, que aí fica um acabamento bonito. E na hora de fechar a boneca, isso já vai facilitar bastante. Com a tesoura, eu vou colocando tudo lá pra dentro, ó, pedacinho de tecido, que é pra ficar, ó, um cantinho bem bonito. Continuo o ponto alinhavo. E agora eu vou fazer essa última parte aqui de bainha. Olha, terminando a bainha,
Vou com ponto alinhavo até o encontro aqui da junção dos tecidos. Dá uma puxadinha no tecido, ó, para ele não ficar repuxando. Olha, porque como a gente fez a bainha à mão, às vezes a tendência é a gente puxar e deixar repuxando. Então, acerta, e daí vem aqui, a gente vai dar um nozinho bem aqui no cantinho, um nozinho bem discreto, uma vez. Pode ser aqui só 2 vezes, já vai ficar bem firme, porque a gente vai depois costurar essa parte de novo. Então, fiz isso, ó, agora eu entro no nó e saio lá no meio do tecido. E corta. A primeira etapa já tá feita, que é o tecido todo embanhadinho. Agora, a gente vai pra montagem. Pra montagem, a gente vai usar as lãs que a gente separou. Então, a gente vai formar uma estrela mesmo. A gente vai colocar uma lã assim, a outra assim, assim e assim. No centro do tecido, né, vai ficar onde o encontro de todas as lãs. E daí, a gente pega um punhadinho de lã de enchimento, mais ou menos 10 gramas, e a gente vai colocar aqui, ó, um pouco acima, em cima do centro. Em vez de eu colocar aqui, eu vou colocar aqui, tá? Então, coloquei. E aí, eu venho e dobro o tecido desse jeito. Dobrei, e venho e pego a cabeça. Pronto, já formei a cabeça. Com um pedacinho de cordonê, aqui tem mais ou menos 15 centímetros do fio. Você vai dobrar ele assim, que nem eu dobrei. Vai envolver a cabeça e passar aqui, ó, por dentro desse buraquinho. Esse jeito é um jeito bem fácil de você ter firmeza para trabalhar sozinha. Essa parte aqui é a cabeça da boneca, então, ó, já dá uma ajeitadinha para não ficar tão enrugado, porque a gente gosta que tenha um acabamento mais suavizado, né, e tudo mais. Então, já ajeita a cabecinha, puxa. Vou abrir, ó, o cordonê e envolver a cabeça. Envolvi, vou dar um nó. Uma. Duas. 3 e 4. Bem firme, que é para não soltar depois. Agora, eu tô assim, com um polvo de boneca. Então, a gente vai montar as pontas. As 2 pontinhas da parte mais curta vão ser as mãozinhas. E as 2 pontinhas da parte mais comprida vai ser os pezinhos. Então, eu vou mostrar, olha, aqui na frente mostra a parte que é a parte mais curta. Quando a gente vira, dá pra ver, ó, visualizar bem a parte mais comprida, tá bom? Então, agora a gente vai começar a modelar a bonequinha. Então, como normalmente a gente vai ficar, tem aqui 4 feixes de lãs. Se você estiver fazendo a boneca na medida normal, que é quando o tecido tá 60 por 60, você vai colocar 2 feixes de lã para cada parte, tá? 2 para as mãos, 2 para os pés. Como eu fiz uma medida menor, fica melhor a gente colocar um feixe para cada mão, tá? E 2 para cada pé. Certo? Você viu que foi fácil de visualizar. Vamos usar o alfinete de novo para nos ajudar a organizar tudo aqui. A mãozinha, eu vou pegar essa ponta e eu vou colocar, vou dobrar essa lã um pouquinho para dentro. A ponta aqui vai ser a pontinha da mão. E eu vou dobrar ela desse jeito, ó. Lembra aqueles cantinhos que a gente fez caprichada na bainha? Olha como agora fica fácil pra gente dobrar e fazer tudo bem. Vai ficar com acabamento bem bonitinho nas pontinhas. Esconde, coloca a ponta lá pra dentro. E vamos de alfinete. Porque colocando um alfinete antes de costurar, fica muito mais fácil pra gente visualizar.
Ó, só ir unindo o tecido dessa forma. Pensa aqui na cabeça, imagina uma parte que vai ser o centro do corpo. Por quê? A gente vai fazer a junção até o centro desse corpo. Então, sempre da ponta da mão, da ponta do pé, para esse centro que a gente acabou de marcar. Tá vendo que tem um meio aqui? Vou repetir do outro lado, ó, outra mãozinha. Dobro o excesso de lã para dentro. Ajeito essa pontinha aqui, ó, para todo mundo ficar para dentro, o tecido bem alinhadinho. E coloca o alfinete. E da ponta até a junção aqui desse centro que a gente já definiu pelo meio da cabeça. Tudo isso não precisa ser milimetricamente calculado, não. É só para a gente manter uma harmonia na boneca, uma harmonia de centro, não ficar uma costura torta, sabe? Mais de um lado, menos do outro, só para isso. Ó, prontinho, a gente já tem as mãozinhas marcadas. Agora, a gente vai marcar os pezinhos. Os pezinhos vão ficar 2 feixes de lã para cada um, assim, certo? E a mesma coisa, eu vou pegar essa ponta, puxar, pego o excesso de lã, dobra para dentro. Deixa eu fazer assim para a câmera pegar melhor. Dobra para dentro, aqui tá a ponta do tecido. Junta o tecido assim. Vai ficando assim. A gente vai e coloca o alfinete. Acerta bem bonitinho, como a gente fez nas mãozinhas. E a gente vai fechando até fazer a junção lá no centro. Até a junção aqui do centro da barriguinha. E aqui, cuidado, como tem um monte de alfinete, já toma um cuidado para não furar teu dedo. Agora, eu vou fazer o outro lado, sempre a mesma coisa, dobra a lã e vai juntando o tecido da pontinha até o centro. E pronto, vai ficar desse jeitinho. E a gente já pode começar a fazer a costura. A costura também vai ser feita toda à mão. Você vai pegar a sua linha. Aqui eu tô usando uma linha de poliamida, que é uma linha forte, que não arrebenta. Coloca essa linha na agulha. Mede o teu braço, ó. 1, 2 vezes. É bom trabalhar com uma linha bem longa, porque a gente sempre vai precisar de uma linha inteira
da ponta até o centro, tá? Evita que precise fazer emendas nesse caminho entre a ponta e o centro, porque cada vez que a gente emenda uma linha, a gente cria um ponto de fragilidade. E a gente está fazendo um brinquedo que vai para a mão de uma criança. Então, quanto mais reforçada a costura, melhor e mais seguro, para evitar, por exemplo, que se abra em algum ponto e a criança acabe colocando a lã na boca, por exemplo. Então, por questão de segurança, sempre a gente vai usar uma linha contínua que pegue da ponta e pare no centro. De preferência, que pegue a ponta, aí a gente costura, por exemplo, toda a perna, passa pelo centro e vai até a outra ponta, tá? Se não for possível, linha da ponta até o centro, certo? Então, vamos lá fazer a costura. Aqui, ó, a gente vai juntar, vou tirar esse alfinete que tá me atrapalhando. Pega a tesoura, ó, junta, bota o tecido da junção da bainha todo lá pra dentro. Que é pra ficar um acabamento bem arrumadinho, bem bonito. Fez isso, coloca a agulha por dentro do tecido, de modo que o nozinho fique lá no meio do tecido. Nessa parte de costura, vai ser um pouco chato, porque a linha vai toda hora ficar enroscando nos alfinetes, mas é melhor trabalhar assim, que os alfinetes são necessários. Essa primeira costura, a gente vai fazer assim, ó. E dá um nó. Deu um nó, agora eu gosto de fazer o trabalho com um ponto invisível. Se você não tem dificuldade em fazer com ponto invisível, pode fazer com ponto chuleado também, mas o ponto invisível fica mais bonito. Você vai fazer assim, ó, colocar a agulha bem na dobrinha do tecido, reta, desse jeito, puxa e vai pro outro lado, como se tivesse costurando, fazendo um cadarço, sabe? Ó, aqui a agulha reta do outro lado do tecido, puxa. E assim segue, um lado de cada vez. Conforme vai costurando, vai tirando os alfinetinhos. Essa parte aqui, onde encontra os tecidos, vai ser o centro, né, que a gente marcou. Ela é um pouquinho mais chatinha de fazer, porque tá tudo molinho, né? Ainda sem costura, mas vai devagarinho, com capricho que vai dar certo. Aqui tá o começo da perna. Eu vou fazer, a minha costura tá aqui, ó, a minha linha. Eu vou fazer ela contínua até a outra pontinha do pé.
Falei que enrosca, né? Enrosca, enrosca. Mas mesmo assim, gente, sem os alfinetes fica muito mais difícil trabalhar. Já tô chegando aqui na outra pontinha. Já ajeito a pontinha pra ficar tudo escondidinho. Aqui na pontinha. Lembra que no começo, ao invés de fazer ponto invisível, a gente fez um chuleadinho? Porque esse ponto, ele fica mais firme e cria um ponto de segurança. Dei 2 nozinhos, entro no nó e saio lá do tecido. Dá um puxãozinho e corta. Agora, a gente já tem as perninhas costuradas e a gente vai costurar as mãozinhas. Para costurar as mãozinhas, gente, olha, eu tenho até bastante linha ainda. Mas lembra aquilo que eu falei de não criar pontos de fragilidade? Então, eu vou trocar a linha por uma linha longa de novo. De forma que eu consiga fazer de uma ponta a outra ponta das mãozinhas. Uma vez o meu braço, dobra, e aí eu tenho uma linha bem longa. Faz o nozinho na ponta. Vou cortar o excesso aqui.
Bora costurar. E a mesma coisa, capricha, colocando tudo para dentro, nozinho com linha lá dentro do tecido. Aquele ponto chuleadinho de segurança para começar. Os alfinetes todo em rosca. Pronto. Um nó. E 2 nós. E agora, a gente pega a pegada do ponto invisível. E vamos de novo, de uma ponta até a outra ponta da outra mãozinha. Dá uma apertadinha nos pontos, para não correr o risco de ficar algum pontinho aberto. De tempo em tempo, costura um pouco e ajusta. Costura um pouco e vai ajustando. Aqui eu vou empurrar a lã lá pra dentro, ele tá com vários fiapinhos pra fora. Eu vou empurrar pra ficar todo mundo lá dentro. Junto toda a parte aqui do centro, ó, tá vendo? Tem um buraquinho aqui ainda. Então, eu vou dobrar, juntar todo mundo. E vou fazer o ponto invisível, fechando esse buraquinho. Antes de continuar até a outra ponta da mãozinha. Eu fechei o buraquinho. E agora eu vou voltar com o mesmo ponto invisível, agora em direção a essa mãozinha.
Vou tirando os alfinetes. Conforme vai tirando os alfinetes, aí para de enroscar, fica muito mais gostoso costurar. E para de espetar os dedos também. Sempre costura, dá uma puxadinha nos pontos para não deixar nenhum aberto, principalmente quando a gente estiver chegando aqui no fim, ó, no fim de ponta. Coloca lá todas as pontinhas para dentro, já vai arrumando. Aqui, ó, mais um pontinho invisível, já é o último. Mais um desse lado. E a gente vai fazer o chuleadinho para fechar. Uma vez. 2 nós. 2 nós, entra lá no nó, sai no tecido, dá uma puxadinha e corta. A costura fica desse jeito, olha, a boneca, ela tem um formatinho, lembra até um polvo, né? E a costura vai ficar desse jeito. É uma costura aparente, é feita à mão, porque essa boneca, ela carrega, além de toda a simbologia de desenvolver a criança, apoiar o devir da criança, ela carrega esse romantismo do feito à mão. Então, faça uma costura bonita, mas não se preocupa de ela ficar aparente, porque é assim mesmo. Então, assim, ó, as costas da boneca e aqui a frente. Ela é gordinha, então, como eu tinha falado, a criança vai pegar ela muito fácil, vai poder brincar. A criança que é um bebê, né? Porque é a primeira boneca do bebê. E agora, a gente vai fazer o gorro. Para fazer o gorrinho, eu escolhi uma malha num tom amarelinho bem suave. E ela tem a metragem de 15 centímetros na altura e 20 centímetros na largura. E a primeira coisa que a gente vai fazer é dobrar com o direito para dentro. A gente vai trabalhar primeiro o lado avesso da malha. Dobramos assim, vai ficar assim, ó. E a gente vai passar uma costura aqui em cima. Uma costura simples. Dá um nozinho no começo. Dei o um nozinho, agora eu vou fazer um pontinho de alinhavo. Quando a gente está fazendo trabalhos manuais, é sempre bom a gente trabalhar com ferramentas que vai facilitar a tarefa em si, né? E também evitar lesões como ler, para quem costurar muito a mão, esforçar tanto para ficar puxando uma agulha, pode depois machucar a mão. Então, use ferramentas que você tenha em mãos. Vou costurar até aqui
e vou dar um nozinho para concluir a costura. Um nozinho simples, porque depois a gente vai vir com uma outra costura que vai fazer também como costura de segurança. Vou cortar, já vou deixar o meu nozinho pronto. E aí ficou assim. O tecido aqui atrás, ele tá dobrado, a gente fechou uma lateral. E agora a gente vai abrir esse tecido e a gente vai fazer uma bainha por esse entorno aqui. Ó, já dá até pra ver o formato do gorrinho, ó, tá vendo? Então, virei pro lado direito pra fora e eu vou fazer a bainha virada pro lado avesso. Para facilitar a vida, vamos colocar o alfinetinho, já que eu tô trabalhando com um tecido bem molinho, que é a malha cardada. Se estiver trabalhando com um tecido que seja mais firme, de repente você não vai precisar. Olha, ficou assim o gorrinho. E agora eu vou passar a costura para fazer toda a bainha. Pontinho alinhavo, bem simples, bem tranquilo e gostoso de fazer.
Terminando, já vou dar um nozinho para dar o arremate. Antes de dar o arremate, dá uma organizada no tecido, uma puxadinha, deixar ele esticado, para que às vezes a gente vai costurando e tem a tendência de repuxar. Então, dá uma esticadinha antes de dar um nozinho. Só 2 nozinhos são suficientes, porque a gente vai passar mais uma costura, que vai servir também como costura de segurança. Vou trocar a linha, que essa linha já está curta para... Vou trocar a linha, trabalhar com uma linha longa. Sempre eu faço a medida do meu braço 2 vezes. E essa bainha aqui é diferente. Olha, que já tem o formatinho do gorro, dá pra ver, né? A gente vai fazer essa bainha aqui. Só que ela vai ser uma bainha de passagem. A gente vai passar uma fitinha nela depois. Então, primeiro a gente vai fazer vincar uma pequena bainha assim, olha. Certo? E agora eu vou vincar uma bainha maior, de forma que isso vire uma passagem para eu passar depois uma fitinha de cetim. Então, deixa eu só cortar. Quando tiver excesso de tecido assim, ó, dá uma cortadinha na pontinha, para o acabamento fica melhor. Então, dá uma vincadinha pequenininha, depois uma maior. Ajeita tudo aqui, ó, que tá pra fora. E nessa bainha eu vou colocar o alfinetinho. Eu vou repetir por toda essa parte de baixo. Aqui eu vou cortar o excesso, porque fica um acabamento mais bonitinho. Vou colocar um alfinetinho aqui. E agora é só fazer a costura. Vou tirar esse primeiro alfinete, ajeita, coloca o nozinho, olha, da linha por dentro, esconde a linha. Vou dar aquele pequeno nozinho aqui, ó, pra começar firme. 2 pontinhos é suficiente, tá? Dois nozinhos é suficiente. E aí, é aquele ponto alinhavo. Em todo o entorno, sempre a gente vai passar a costura aqui assim, na parte de cima, para pegar aquela bainha pequenininha que a gente fez. E ficar essa parte de baixo com um espaço pra gente passar depois a fita para fechar o gorrinho.
E aqui, ó, no finalzinho, eu já vou dar aquele nozinho. Antes de dar o nó efetivamente, eu vou de novo, lembra? De dar uma estirada na malha, para ela não ficar repuxando. Certifica que não tá repuxando, já dá um nozinho para encerrar essa parte aqui da costura. Um. Esconder a linha lá atrás. E mais um. Entra no nó, sai lá no tecido, dá uma puxadinha, que é para ajudar a dar uma escondidinha no nó, e corta. Olha que fofice esse gorrinho. Vamos passar uma fita de cetim. Aqui a boneca. Essa partezinha aqui do nozinho do cordonê já vamos tirar. E eu escolhi para passar aqui uma fita de cetim, número 0, branquinha, porque hoje a gente tá usando cores neutras. Tanto faz a cor, tá? A bonequinha poderia ser totalmente verde, totalmente amarelinha, toda branca. Você pode fazer a combinação que você quiser. O importante é que ela tenha tonalidades neutras, porque lembra que o propósito da boneca é apoiar o devir da criança. Então, deixa a criança imaginar e trabalhar, brincar com a imaginação dela. Não é a hora de ficar colocando cores, não é uma boneca que a gente coloca firulinhas, rendas, botões, tá? Então, sempre tenta manter tons neutros. Vou usar aqui um grampo de cabelo, passar por aqui. Geralmente, se você pode usar uma ferramenta, um passador, mas em geral, ele não vai passar por aqui, porque o buraco não é tão grande assim. Passei. Corta. E vamos vestir. Vai ficar bem fofinho. Além do fio de cetim, a gente pode usar também um fiozinho de crochê. Vou dar um nozinho, faz uma correntinha de crochê e amarra, fica bem bonito também. O gorro também pode ser de crochê se você preferir, fica muito bonito. Corta. E é assim, tá prontinha a nossa boneca estrela. Bem fofinha. Desse jeitinho. Assim ficou a nossa bebê estrela. Eu queria muito que você tivesse aqui tocando ela para ver como ela é fofinha, como dá vontade de abraçar. É uma delícia. Imagina para o bebê que vai ficar tocando, brincando o tempo todo. É uma artesania simples, um passo a passo bem simplificado de fazer. Se você tem um material, junta já o teu material e faça a tua bebê estrela. Se você não tem material,
Procure usar tecidos de algodão, às vezes até reaproveitar uma roupinha do bebê, uma camiseta. E para fazer o enchimento, se você não tiver acesso à lã, você pode usar o algodão. Sabe o algodão mesmo que a gente compra em farmácia, compra em rolo, que você também pode fazer a boneca usando esse tipo de material, mantendo toda essa proposta que a gente trouxe de ser a boneca ser um instrumento para apoiar o devir da criança. A coisa mais fofa, ela fica assim mesmo, com o rostinho lisinho, não é uma boneca que tem firulas, que tem enfeite, porque ela é para a criança brincar com a imaginação dela. O meu nome é Débora Dandazzi. Se você gosta de boneca de pano e todos os assuntos relacionados a artesanato, já me segue aqui nas redes sociais. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. E eu quero ver a tua boneca. Quando fizer, não esquece de me marcar e me mostrar.